Fala pessoal, eu sou o Jonas Paulino e esse aqui é o meu canal Select Tech. Bom, hoje eu vou dar continuidade à minha videoaula de Foreign Key, só que hoje eu vou complementar falando do Cascade, que é um complemento da Foreign Key em relação a que atitude você vai tomar quando você deleta ou você faz um update, se você restringe ou se você não faz nada. Então, nós temos aqui criado uma foreign key que aponta para a nossa cidade. Na nossa tabela de clientes. Então aqui nós vamos ver que nós temos criado aqui uma constraint que se chama frcli code_seed. Ela é uma foreign key e nós vamos deletar ela para a gente poder criar uma foreign key, só que agora com uma outra função, que é colocando lá a ação que nós iremos tomar quando deletamos um registro, que é de cascade. Nós vamos começar aqui alterando a tabela de cliente. Nós vamos fazer o que nessa tabela de cliente? Nós vamos dropar o que? Nós vamos dropar uma constraint. Qual é o nome dessa constraint? Que é uma fr, a gente viu aqui fr click code seed, e eu acabei apagando aqui. Deixa eu ver se tem como voltar. Pronto, tem fr clear underline code seed. Vamos colocar um ponto e vírgula, executar, tabela alterada, vamos comitar. Vamos dar uma olhada aqui se ainda existe a nossa PK. Bom, não existe mais, já foi deletada. E agora nós vamos criar uma da forma correta. Bom, para criar uma foreign key eu já mostrei para vocês. Nós vamos, nesse caso aqui, alterar a tabela. Alter table cliente. O que nós vamos alterar nessa tabela? Nós vamos adicionar uma constraint. Nessa constraint ela vai se chamar, vou colocar o mesmo nome, fr underline clear underline code seed. O que é essa constraint? Ela é uma foreign key. Em que referências nós vamos fazer nessa foreign key? Na nossa tabela de cliente, nós vamos ligar o campo cli underline code seed. E aqui referências, nós vamos referenciar esse cli code seed a qual tabela? Então vamos referências, a tabela de cidades, ligando o campo lá na tabela de cidade, é o campo seed underline código. Bom, e aqui está o segredo, que é quando a gente vai colocar em qual execução nós vamos colocar quando a gente deletar um registro. Então a gente vai colocar aqui o onDelete. O onDelete dessa nossa tabela vai ser, até está mostrando aqui abaixo, Cascade, que é nada mais do que um efeito cascata. Quando você joga, por exemplo, uma gota d'água dentro de uma cachoeira, ela segue juntamente com aquele restante de água até chegar lá na queda final, e você vê aquele montante de água espalhada. É você colocar uma gotinha de nada dentro de um montante e ele fazer aquele estrago total. Então, logo de cara eu aconselho que você, antes de fazer essa situação, você realmente tenha certeza de se há ou não necessidade de utilizar esse método. Vamos criar aqui, vamos executar. Tabela alterada com sucesso, vamos comitar. Verificando aqui, vamos atualizar e você vai ver agora que a nossa foreign key já existe. Eu vou editá-la para você poder ver aqui nas constraints aonde está quando a gente, ao excluir em cascata, ou seja, quando a gente excluir um registro, a atitude que a foreign key vai tomar é efeito cascata. Como é que a gente faz isso? Vamos dar um select aqui na nossa tabela de cidade, from cidades,
E a gente vai ver aqui que a gente tem alguns registros, o código 3, o código 4 e o código 5. Então vamos dar um select aqui na nossa tabela de cliente. Aqui nós não temos informações, então vamos inserir insert into na tabela de cliente. Nós vamos colocar os valores. Aqui nos nossos valores nós vamos colocar no código, clique código, nós vamos colocar o código 1. O nome nós vamos colocar o meu aqui, Jonas. Na cidade nós vamos colocar aqui Caruaru. O sexo nós vamos colocar masculino. E aqui o ClickCodeSeed, que vai fazer referência à cidade. Então nós vimos lá que tem o código 3 por diante. Então vamos colocar aqui referência ao código 3 e vamos inserir. Até porque se nós formos tentar inserir um registro que não existe, por exemplo aqui, se eu quiser inserir um outro registro aqui, eu vou colocar aqui Paulo. Vamos codar o código aqui para o 2. E aqui vamos colocar uma cidade que não existe, que é o código 10. E veja que ele não vai deixar, porque a referência que nós estamos fazendo ao ClickCodeSeed foi violada, ou seja, essa cidade não existe. Então vamos voltar aqui e colocar o código 3, que sabemos que a cidade de código 3 existe, está aqui, ó. Se eu colocar qualquer uma dessas daqui vai funcionar. Mas vamos colocar 3 também, vamos inserir, um registro inserido com sucesso. E por fim aqui, vamos colocar aqui mais um registro. Vamos colocar aqui mais um registro. Coloquei aqui o feminino. Inserimos. Vamos dar um select aqui na nossa tabela de cliente. Veja que nós temos agora 3 registros de cliente e nós temos agora 3 cidades. Bom, digamos que por algum motivo você queira deletar essa cidade aqui 3, que é a Gravatá. Então vamos lá deletar e veja o que acontece. Delete from, eu já mostrei para vocês como deletar. Em qual tabela? De cidades. Onde nós queremos deletar? O que nós queremos deletar? O seed underline código vai ser igual a 3. Vamos confirmar aqui. Então, ele diz aqui, ó, um registro excluídos. Vamos comitar. Vamos lá dar um select na nossa tabela de cidade. Então, a cidade de Gravatá foi excluído. Agora vejam o que ele fez com a nossa tabela de cliente. Veja que a gente deletou a tabela de cidades, mas como o efeito é cascata, ele simplesmente deletou todos os nossos registros da nossa tabela de clientes que estão referenciados ao código 3 da tabela de cidade. Então, pessoal, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo no que vocês vão fazer com essa opção Cascade. Então, vamos alterar aqui a nossa foreign key, colocando aqui a nossa constante para uma outra forma aqui, em vez de ser cascata, nós vamos definir nulo. Ela já fez a alteração. Então vamos inserir aqui mais alguns registros. Inserir o registro 1. Agora o código 4 existe, né? Vamos inserir. Inseriu. Vamos comitar. Vou inserir aqui o registro 2. Registro 2, que é o Jonas. Vou colocar aqui também no código 4, só que masculino. Vamos inserir. Então veja que agora nós temos 2 registros na nossa tabela de cliente e nós temos 2 cidades, que é uma do código 4 e outra do código 5. Então vamos deletar agora a de código 4. E ele simplesmente não vai deixar. Por quê? Porque ele está dizendo que existe uma referência lá no campo ClickCodeSeed que não pode deixar ele ser deletado. Ele está fazendo referências aqui à minha tabela de clientes e não pode deletar. Então vamos alterar aqui ainda a nossa foreign key para não fazer nada, nenhuma ação. Vamos confirmar, confirmado, e agora vamos deletar a nossa cidade. Vamos limpar aqui os registros, vamos executar
e ele diz assim, ó, a restrição de integridade foi violada. Ele também não deixa você deletar. Então, pessoal, dessa forma, a gente tem que a integridade física do nosso banco de dados, que não conseguiríamos apagar um registro se ele estiver vinculado a outra tabela e estiver sendo utilizado. Então, suponhamos que você queira, em vez de deletar a cidade, você queira deletar um cliente. Nós vimos aqui cliente, onde o cliente underline código for igual a 1. Vamos deletar. Então veja que, ao contrário, nós conseguimos. Por quê? Porque a nossa referência está na tabela de cliente e ligamos à tabela de cidades, e não ao contrário. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido e gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau!